Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como criar um aplicativo Minikly na linha de comando em PHP para fazer o download dos seus posts no DevTools. Então a ideia é transformar isso posteriormente num GitHub Action que vai checar uma vez por semana, uma vez por dia, se tem novos posts lá em um usuário ou organização, salvar localmente como um arquivo Markdown e aí mandar um pull request para um repositório para que você tenha aquilo ali como uma espécie de backup. Então, começando hoje, nós vamos criar esse aplicativo, fazer o bootstrap da aplicação e importar os posts, fazer um comando para importar posts do DevTools. Então, para isso, eu vou começar criando um aplicativo novo do Minikly. Então, eu vou usar o meu ambiente de desenvolvimento local, que eu tenho o PHP 8 CLI instalado na minha máquina, e assim facilita um pouco, mas você também pode usar um Docker Compose, inclusive no repositório, na organização do Minikly no GitHub, você vai encontrar uma sandbox, você pode usar uma imagem Docker, que você pode usar para criar novos aplicativos com Minikly. Então, eu vou fazer um composer, create project, minikly/application, e o nome da aplicação vai ser import DevTools. Então, isso já vai baixar todas as dependências e a gente pode ver aqui, deixa eu ver. Nesse caso aqui, essas dependências que vocês estão vendo são dependências de teste, certo? Porque o Minikly em si não tem nenhuma dependência, não traz nenhuma dependência. Se você fizer um request do Minikly/Minikly dentro de uma aplicação existente, então ele não vai trazer mais nenhum pacote. Mas no caso aqui, como a gente está criando uma aplicação, ela já vem com o bootstrap dos testes com o PEST PHP, então ela já traz algumas dependências de desenvolvimento para estimular também a que você escreva o teste para a aplicação. Então, você pode usar qualquer outro editor, o seu editor de código preferido. Eu uso o PHP Storm. E então vou abrir aqui o projeto. Esse aqui era um outro projeto de exemplo do vídeo anterior. Eu vou abrir aqui o nosso novo projeto, que é o Import DevTools. Então, aqui dentro de Command é onde nós vamos criar os comandos. Então, eu vou criar um comando aqui, import, no caso, vamos criar uma nova pasta. E dentro dessa pasta, a gente pode copiar também um exemplo de um desses controladores aqui, para facilitar. Mas basicamente, a gente vai criar uma classe, certo? Dentro de import, a gente precisa criar uma classe que estenda command controller e ela precisa seguir essa nomenclatura com controller no final. Então, o nome que tiver na frente do controller vai ser usado para o comando. Basicamente, vai ser o autoload funciona dessa maneira. Então, a gente vai criar aqui um dev controller. Vou usar dev para ficar import dev. O nome do comando é dev controller. E ela vai estender de command controller. Bom, esse aqui eu vou colocar que vocês não estão vendo, mas tem uma janela do PHP Storm onde eu estou criando a classe. Aqui agora a gente vai estender command controller. Então, aqui no PHP Storm, como vocês podem ver, já vai aparecer que a classe precisa estender. Essa é uma classe abstrata, então precisa ser estendida, precisa implementar o método handle, certo? Então, o PHP Storm já ajuda um pouco com isso também, para criar o stub do método.
E aqui dentro está a lógica do nosso programa, certo? Do nosso comando. Então, por exemplo, vou colocar vamos usar o printer para imprimir coloridinho, bonitinho. Então, assim a gente pode obter, existe um objeto chamado printer, que é onde faz o output para a linha de comando. E aí você pode usar alguns métodos diferentes, como error, info, isso aí já são atalhos para escrever com cores específicas. Então, por exemplo, eu vou usar info, teste, para a gente poder rodar o comando e ver ele funcionando. Então, agora vamos na linha de comando. E se a gente rodar agora minicly help, a gente deve ver esse novo comando aqui, import dev, certo? Então, vamos chamar e vocês vão ver que vai executar aquela método que a gente implementou agora. Minicly import dev, certo? Teste. Então, agora a gente já pode implementar o comando da forma que a gente preferir. Para fazer o request e pegar os posts do DevTO, eu já fiz isso algumas outras vezes, eu vou usar uma biblioteca bem pequena chamada Curly, que também faz parte do ecossistema do Minikli. Composer require minikli/curly. Então, na documentação do Minikli, tem também uma página sobre o curly. Tem aqui no Extend Minikli, tem um exemplinho que a gente pode usar, que já faz todo o carry para DevTO, exatamente esse é o exemplo. Então, eu já vou copiar para facilitar. Só que a diferença é que, nesse exemplo aqui, é um aplicativo de um comando só. É um aplicativo que é feito em apenas um arquivo, não tem essa estrutura de pastas que a gente tem para os comandos. Então, eu vou copiar só a parte do meio aqui. Só essa parte aqui, que é a parte que faz mesmo carry usando o curly. Esse é o código que eu copiei, vou explicar um pouco o que está acontecendo. Nesse caso aqui, a gente pode fazer this, get printer, fetching posts from dev. Então, a gente vai precisar definir esse dev username, certo? A gente pode definir isso como uma variável de configuração no config do aplicativo. Para agora mesmo, eu vou fazer o teste, né, inicial, eu vou colocar o meu username aqui, depois a gente melhora. Isso aí. Então, o que acontece? Esse client aqui precisa também adicionar um user aqui em cima. Minikli curly client, certo? E a gente faz um get. Então, é um carry super simples, porque a API do DevTO para buscar os posts, como é informação pública, não existe nenhuma necessidade de headers especiais, autenticação, nada disso. São posts públicos, é tudo que está aí público, disponível, então não existe limitações. Então, a gente vai buscar esses posts e esse método get ele retorna um array com duas posições, que é o código da resposta e o body, code e body. Então, o corpo da resposta. Então, que geralmente o corpo é um JSON, e a gente vai fazer um JSON decode. Aqui embaixo mais, a gente faz um JSON decode. Então, se o código não for 200, significa que se o código for diferente de 200, então significa que houve algum erro. Então, a gente mostra um erro, certo? Aqui tem algumas coisas para mudar, porque a nova versão do Minikli pede um void de retorno para o método handle. Então, a gente não vai colocar retornos aqui. O que mais? Então, caso não haja aqui tem que colocar um return, no caso, para sair do método, né? Então, caso a resposta seja 200, então não vai sair, vai continuar a execução. E aqui a gente vai fazer um JSON decode dos artigos
pegando o body. Então, pega o conteúdo que vem como JSON, faz o JSON decode como array. Isso aí é opcional. Você também poderia... Essa opção true vai trazer como array associativo em vez de um objeto genérico. E eu prefiro o array porque aí era a questão de montar uma tabela também aqui, mas isso é totalmente opcional de cada um. Bom, agora que eu tenho os artigos, né, eu não vou... Eu posso imprimir aqui, vou imprimir para a gente testar, para ver isso em funcionamento, mas depois a gente vai alterar esse código para poder salvar o conteúdo em Markdown. Então, primeiro vou aqui, vou só imprimir para a gente ter uma ideia de estar funcionando esse código, né? Então, aqui a tabela espera um string, isso aqui tá vindo como int. Acho que agora já vai dar certo, então. Pronto, então aqui a gente tem... É só uma demonstração, né, de que tá funcionando. Tô pegando aqui todos os meus posts e tem também uma contagem, né, um contador de reações. Que isso aí tá disponível através da API do DevTO aberta. Para vocês verem o que é que tem mais disponível, vocês podem ver lá na documentação deles. developers.forem.com/API. Então, vamos ver na documentação qual é o campo, né, que a gente vai pegar para obter todo esse conteúdo. Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que fazer uma segunda query, porque essa primeira query, ela traz só informações básicas sobre o artigo. A gente vai precisar passar um ID aqui. A Published Article by ID. Pronto, a gente vai ter que fazer essa query aqui, /article, o ID do article, do artigo. Então, a gente vai fazer essa segunda query agora. Agora, eu não vou estar mais criando essa tabela, certo? Que eu vou querer salvar o meu artigo MD. Markdown. Vamos pegar esse conteúdo com uma nova query, deixa eu ver. Crawler get. Então, o endpoint ele vai ser bem parecido com esse. Na verdade, é /articles, /id do artigo. Então, é isso aqui. Isso aí a gente depois coloca numa configuração bem mais bonitinho, ou pelo menos uma variável aí, para ficar melhor, né? /articles, e o ID do artigo, que aí no caso vai ser article ID. Bom, vamos ver se vai dar certo. Quando eu fizer essa nova query, eu vou verificar mais uma vez se a resposta foi 200. Se não foi, eu vou dizer que houve um erro. Em vez de sair, eu posso tentar buscar o próximo. Então, faço um continue aqui. Eu fazendo um continue aqui, a gente vai para o próximo item do for each. Vai sair apenas daqui. Isso aqui pode vir de um arquivo também. Em algumas outras aplicações eu crio um config.php. Caso dê certo, nesse caso, para poder não mexer mesmo aí nesse arquivo. Então, posso fazer o contrário também. Mas é bom deixar essa mensagem de erro, né? Para debug. Agora, caso dê certo, então eu vou pegar esse conteúdo. Aí a gente vai ter que criar um novo arquivo, certo? Usando fopen, usando fwrite para escrever o conteúdo e fclose para fechar o ponteiro. Então, não tem mistério, não tem bicho de sete cabeças trabalhar com arquivos. A gente precisa só garantir que existe uma pasta, um local para isso ser salvo, que tenha permissão, essas coisas, né? Para rodar isso aqui local, não vai ser problema nenhum. Em algumas instâncias você pode ter problema se você quer rodar e manter esse conteúdo. No caso, como isso aqui é destinado a ser uma GitHub Action, então isso aí, na verdade,
vai ser parte de um pull request no repositório. Essa é a ideia final. Mas vamos lá, continuando. Então, eu vou criar uma pasta aqui, data, uma pasta chamada data, onde vou colocar esses arquivos no Markdown. Aqui em cima eu vou definir, vamos começar a passar essas coisas para o config, certo? Eu vou mostrar para vocês o ponto de entrada do minicli, desse script, é um script que fica na raiz da aplicação, chamado minicli. Aqui vocês podem ver, tem uma checagem para ver se está sendo chamado do CLI, para não permitir isso aqui ser rodado por um servidor web, que não é esse o objetivo. Isso aqui precisa ser rodado no CLI diretamente. E tem o autoload, e aqui temos a instanciação da aplicação. E aqui dentro, esse array é o config dela. Então, uma ideia que eu geralmente faço, que eu acho mais interessante, é trazer essa configuração para um arquivo separado. Assim, o arquivo principal, o entry point, o minicli, ele não é modificado, certo? Quando precisar fazer uma configuração, uma mudança de configuração, você não precisa mudar esse arquivo, muda só o arquivo de configuração. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou criar um config.php. A gente pode adicionar no Composer para fazer uma cópia, caso não exista o config.php, copiar de um sample, config sample. Isso é uma prática bem comum de frameworks e tudo. E aqui dentro do config, eu vou colocar o array, retornar esse array, que é PHP, e retorno o array que eu quero, certo? Aqui, a gente faz o require. Então, isso aqui deve rodar da mesma forma, sem nenhum problema. Vamos só um help, para não precisar fazer request. Certo. Então, agora, a gente pode mexer nesse arquivo e adicionar algumas opções de configuração, alguns configs que a gente pode checar lá no nosso comando, se existe ou não também, gerar um erro se não existir. Nesse caso, eu vou querer um devto username, que no meu caso vai ser Erika Hyde. Bom, deixa eu ver. Aí, isso aqui eu posso acessar. Aqui a gente pode checar. Antes de fazer o carry até, que a gente vai precisar. Get app, o config. Não, get app, config. E a gente pode checar diretamente, que tem um método mágico que transforma cada valor daquele array em uma propriedade dentro de config, dentro do objeto, dentro da propriedade config, que é um objeto container de configuração. Se não estiver setado o def username, então a gente vai dar um erro aqui. You must set up your devto username config. Então, aqui, caso exista, então a gente já tem o username aqui. Agora, isso aqui muda. Já temos um username
E a gente pode setar aqui e setar esse valor já como barra API, como a base, né? Então, aqui a gente vai fazer, o endpoint vai ser API URL barra articles, pronto. Certo, tá mais bonitinho agora, né? Então, agora, próxima, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, colocar o API URL aqui no endpoint. Tá mais organizado, não precisa disso. Então, vai ser barra articles e o ID do artigo, certo? E aqui também faltou mudar. Isso aqui não queremos mais. Então, agora a gente vai também definir no nosso config a pasta onde a gente quer salvar esses arquivos de Markdown. Então, eu vou colocar aqui um outro config que vai ser data path. Isso vai ser dir barra data. Então, só para clarificar, caso você não esteja acostumado com esse método, com essa função, essa variável mágica, vamos dizer, isso aqui se refere ao diretório onde esse arquivo que você chamou está salvo. Então, é o mesmo, no mesmo nível do config.php, eu tenho o barra data, que o config está no root do projeto. Então, agora a gente tem essa variável para salvar, que a gente pode obter aqui. Eu vou copiar isso aqui também para fazer uma checagem, já que esse valor ele precisa estar definido. Antes de fazer esse loop aqui, eu já vou verificar, existe o data path? Se não existir, então eu vou dar um erro e sair, vazar. Pronto, e agora vou pegar o data path. Também vou precisar de um nome do arquivo para cada um desses artigos, né? Então, para isso, para criar esse nome, eu vou usar o slug. Article content. Um outro nível de JSON decode, porque agora eu fiz outra query, né? Então, JSON decode do get article. True. E agora sim, article content. Get article body. Get article body é onde tem o conteúdo, né? É a mesma coisa, estou reproduzindo o que a gente fez aqui em cima, mas isso aqui como é uma subconsulta, subquery para a API do DevTools. Então aqui venho, pego o conteúdo completo do artigo, gero um nome de arquivo baseado no slug, que é baseado no título do arquivo. Abro esse arquivo para escrita, salvo ele, que aí vai estar article content, acho que é body markdown. Vamos olhar aqui na documentação, se não me engano, a gente tem um body markdown, isso. Então, body markdown.
Depois de escrever, a gente vai fechar o Cifrão File e a gente pode dar uma mensagem aqui para de output, né? Imported, finished importing. Saved article. E aí a gente pega o título. E aqui no final a gente pode dar mais uma mensagem final. Pode usar o Alt aqui, que é para fazer um estilo alternado, só para mudar um pouquinho o estilo no output. Pronto. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vou testar agora. Vamos chamar o mesmo comando que chamamos antes, import dev. O output está certo. Vamos ver se vai salvar os arquivos como esperado, no lugar certo, com o nome certo. Estou confiante. Finalizou. Agora vamos ver no PHP Storm, a gente pode ver também. Sim, está tudo aqui. Funcionou. Tudo aqui. Então, se eu abrir aqui qualquer um desses arquivos Markdown, então a gente pode ver, tá tudo aqui, inclusive com o front matter. O Markdown completo do artigo. Isso aqui é super interessante para usar como informação, né, para obter os metadados do artigo. Se você for usar de alguma outra forma, exibir. Então, é isso que eu faço em um dos meus outros projetos, que é o Librarian. É um indexador de Markdown nesse formato, é baseado no formato do DevTO, e assim eu pude fazer alguns blogs com esse projeto. Só como referência, então, você pode fazer um parsing desse conteúdo, desse cabeçalho, e aí obter o título, a descrição, tags e também a imagem, que aí já com isso você consegue exibir numa interface própria sua, no seu blog, uma subpágina, um subdomínio, e ter também o conteúdo numa propriedade sua, não só deixar ele lá no DevTO. Então, no próximo vídeo, vamos continuar e vamos transformar esse projetinho, essa aplicação, em uma GitHub Action. Assim, a gente vai poder fazer um backup, sempre ter um backup atualizado dos nossos posts no DevTO automaticamente. Você pode também incorporar isso em outro projeto, se você quiser exibir esses posts, ou pelo menos uma parte do post, de repente você quer colocar uma parte no seu website, uma seção que mostra os seus últimos posts no DevTO. Então, com isso aí, você pode já manter atualizado em um repositório os seus markdowns do DevTO. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde vamos tocar essa parte do GitHub Action. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal para que venham mais vídeos como esse. Deixe seus comentários, suas sugestões também. E obrigada pelo apoio. Até a próxima.